Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, amigos do Facebook, aonde chegar essas imagens, chega o poder de Deus para alcançar a vida de toda a família da fé. Passei por aqui para partilhar com todos vocês a mensagem que nós passamos hoje, o povo, a mensagem na qual Deus nos deu hoje para partilhar com o povo abençoado. E nós tivemos numa live, só que a rede não estava boa, né? E resolvi então voltar a fazer a live e partilhar com todos vocês. Eu gostaria que a senhora ou o senhor do outro lado compartilhe com grupos no Facebook, manda aí o link no grupo do WhatsApp, né? Seja um compartilhador de bênção, porque eu quero falar ao respeito da vida financeira. Você que quer crescer, foi a mensagem na qual nós abordamos hoje com o povo, né, para o crescimento financeiro. O que a senhora ou o senhor deve fazer para que a tua vida saia de onde está? Talvez esteja presa, talvez está preso, mas Deus ele quer ajudar a senhora por intermédio da visão, por intermédio da obediência e por intermédio da tua fidelidade no altar de Deus. Olha só, tem uma coisa que é igual para todos nós, para todas as pessoas. Eu me refiro ao tempo. Entende-se ou não? Não existe diferença no tempo que tem no dia de quem senta na igreja, no dia de quem está fora. Não existe. Uma hora é a mesma para aqueles que oram e a mesma para aqueles que não oram. Todos os dias você tem à sua disposição 24 horas para você distribuir as suas tarefas, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que resolver. Ninguém tem menos e ninguém tem mais do que 24 horas. Para todo mundo, uma hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Então, que o tempo é igual para todos, isso é incontestável. Mas é certo que, embora o tempo seja igual para todos, a produtividade naquilo que você faz não é a mesma para todos. E aí é onde você começa a notar a diferença. Tem muita gente no mundo que faz a mesma coisa que você faz, que tem a mesma profissão que você, e também tem o mesmo tempo todos os dias que você. Mas a verdade é que umas pessoas conseguem conquistar com menos tempo e outras conseguem conquistar com mais tempo, e há aqueles que o tempo passa e ela chega até ir para a sepultura levando os sonhos dela e nunca conquistaram nada. Por quê? Qual é a diferença? Biblicamente falando, eu tenho a minha Bíblia aberta aqui. O salmista e o rei Davi nos deixou uma revelação mostrando o segredo dele para remir o tempo, para fazer com que os dias dele fossem mais produtivos de uma forma sobrenatural. E você sabe que quando isso acontece, quando uma pessoa aprende esse segredo que nós vamos revelar na palavra de Deus, significa dizer que ela pode começar atrás, mas ela acaba chegando à frente. Aliás, é por isso que a Bíblia diz que os últimos venham ser primeiro. Muitos, não são todos, muitos últimos viriam a ser primeiro. Olha, repara, no domingo nós falávamos um pouco a respeito de Daniel. Daniel, os inimigos de Daniel, eles queriam ofuscar o brilho, a luz de Deus que havia em Daniel. Mas ninguém poderia mudar o interior de Daniel. Você vê que quando eles foram levados para a Babilônia, a Bíblia fala que não foi só Daniel. Foram muitos moços com bom aspecto, com boa aparência, inteligentes, que sabem falar. Foram muitos.
E quando eles chegaram na Babilônia, na terra dos caldeus, a Bíblia diz que estavam a mudar o costume deles, estavam a mudar a forma de pensar deles, estavam a mudar a forma de vestir, a forma de alimento, a forma deles se posicionarem na Babilônia, estavam a mudar tudo. Mudaram a maneira de vestir, a maneira de falar, a comida, né, que na qual eles estavam acostumados lá em Israel, né, mudaram tudo, mas não conseguiram mudar o interior de Daniel, nem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até inclusive o nome deles foram mudados. O nome deles foram mudados. Mas não conseguiram mudar. Ninguém pôde mudar a vida. Ninguém pôde mudar aqueles que têm aliança com o Pai das Luzes. Ninguém pôde. Ninguém pode mudar a vida, o coração, a mente daqueles cuja sua vida está no altar de Deus. No altar do Deus que resolve. Olha, ontem eu falava um pouquinho ao respeito da arca. Antigamente a arca era a presença de Deus, a arca se representava a Deus. A casa aonde a arca entrasse, a pessoa reverenciasse a arca, ou seja, Deus, então Deus mudava a história. Repara que a Bíblia fala que a arca entrou na casa de um homem, né? Abinadab ficou 20 anos, não aconteceu nada. Por quê? Porque não reverenciou a arca. Mas quando ficou na casa de Abededom, ficou 3 meses e mudou tudo. Até inclusive as empregadas de Abededom foram todas alcançadas pela bênção de Deus. Por quê? Porque reverenciavam Deus, davam a devida atenção a Deus. E o mesmo que aconteceu com a Marta e Maria. Marta e Maria... Atenção, Marta e Maria. A Marta recebeu Jesus em sua casa, deu assento a Jesus, mas não reverenciou, não deu a devida atenção a Jesus. Contrário da Maria, Maria reverenciou o Cristo. E quando você reverencia a Deus, quando você dá devida atenção a Deus, então aquilo que você tem de bom não será tirado, porque a escolha certa é você reverenciar Deus, você ser fiel com Deus. Entende isso ou não? E aqui, a Bíblia aqui nos fala, né, de Davi. Davi, ele remia o tempo, por isso é que ele passava na frente. E quando você consegue remir o tempo, você consegue passar na frente. Você consegue passar na frente. O salmista Davi disse assim, no Salmos 84, versículo 3, olha só. Ele disse assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Davi falando, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Entende? Então Davi revela qual o segredo das vitórias que ele teve. Ele disse que assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha encontrou ninhos, ele encontrou os altares. Ele fala no plural altares. Esse era o segredo de Davi. Por quê? Por que Davi foi o homem que mais colecionou vitória? E o segredo das vitórias de Davi estavam aqui. Está aqui nas entrelinhas deste livro, capítulo e os versículos. Mas por quê? Porque, para você entender por que razão Davi, ele teve vitórias, porque Davi escolheu o altar, você tem que entender qual é o significado do altar. Qual é o significado de altar? O altar serve para quê? Se você for no dicionário, você vai encontrar uma das definições do altar. O altar é um lugar alto onde são oferecidos o quê? Sacrifícios. Altar não é palco, palco não é altar. Embora fisicamente sejam parecidos, mas o altar não é lugar de artes, o altar não é lugar de show. O altar
não é lugar de emoção. O altar é um lugar de fé. É no altar que o ser humano tem a oportunidade de ir ao auge da fé, por meio daquilo que se chama sacrifício. Isso é o que Davi fazia. Tanto Davi fazia que o filho dele, quando assumiu o seu lugar, a primeira coisa, uma das primeiras coisas feita por Salomão foi ir para Gibeon e levantar o altar e oferecer a Deus 1000 holocaustos, porque ele aprendeu o segredo do pai. Então o segredo de Davi era o sacrifício no altar. E mais adiante, no versículo 10 desse salmo, diz assim, olha só. Pois um dia, olha só, nos teus átrios vale mais do que quantos? Vale mais que 1000. Sabe lá o que é isso, pessoal? Como que você, como que nós podemos fazer com que um dia da nossa vida produza por 1000? Um dia valer por 1000. Isso acontece quando você vai ao altar. Um dia que você vai no altar e você agrada a Deus no altar, aquele dia vale por 1000 dias fora do altar. Quando nós falamos de 1000 dias, a gente está falando de uma média de 3 anos. O ano tem 365 dias. Quando nós falamos de 1000 dias, estamos a falar por média de 3 anos. Como é que você pode fazer um dia produzir por 3 anos? É possível quando você vai ao altar. E quando nós avaliamos a vida dos heróis da fé, nós vimos homens que chegaram atrás, que começaram lá atrás, mas que de repente passaram à frente de todos. É o caso, por exemplo, de Daniel. Daniel chegou na Babilônia como cativo. Era um dos últimos, porque é estrangeiro. Em pouco tempo, ele ultrapassou os presidentes, os trapas, os presidentes, e se tornou governador, se tornou um homem de confiança do rei da Babilônia. A mesma coisa aconteceu com José no Egito. José chegou na casa de Potifar como um dos últimos, ou como o último. Ele era escravo, mas em pouco tempo, José se tornou o chefe da casa de Potifar. Quando foi preso, se tornou chefe na cadeia. E logo na frente, ele vem a se tornar o homem mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Ou seja, ele remiu o tempo, ele passou à frente. A mesma coisa aconteceu com o próprio Davi. Quando foi escolhido para ser rei, o pai não chamou para o momento da consagração. Fizeram passar os 7 irmãos de Davi diante do profeta, para consagrar um para rei, mas deixado ele por último. Mas porque ele era o homem do altar, ele passou na frente e se tornou o rei de Israel. E o que dizer do trabalho da Igreja Mundial do Poder de Deus? Você sabe que muitas vezes, ou muitas das vezes, o nosso líder, o apóstolo Valdemiro Santiago, o apóstolo das nações, muitas vezes ele já foi perseguido, já foi caluniado, não é assim? Já foi caluniado, já fecharam a igreja, protestaram, vieram com política que não tinha nada a ver, não é verdade? E aí o que acontece? Fecharam as portas da igreja, da cidade mundial do Brás, mas ele não desistiu. Ele ficou confiantemente no Deus do altar. E quando Deus veio dar a glória a ele, Deus deu a glória de uma forma extraordinária. A igreja, quando encerraram uma igreja, a casa de Deus, mas não com a imagem que passou até depois da reabertura da igreja. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado humilhado. Mas quando ele saiu da cova, ele saiu honrado, porque Deus honra aqueles que são humilhados. Quando você está sendo humilhado, mas confiante em Deus, quando você está sendo humilhado, quando você está sendo passado para trás, está sendo caluniado, mas confiado em Deus, com a fé no altar, com a aliança com Deus, então esse Deus que exaltou Daniel, ele também vai te exaltar. Ele também vai exaltar você.
Ele vai te exaltar. Ainda que você estiver no último, mas Ele vai te colocar na fila de frente. Ainda que você estiver no anonimato, Ele vai te fazer aparecer. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas acontecer. Mas para isso você precisa confiar nele. E confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. Confiança em Deus é quando tudo está mal. Confiança em Deus é quando as pessoas começam a conspirar contra você, quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, quando você quer realizar alguma coisa que vai trazer alegria na tua vida e as pessoas começam a torcer contra. É aí que você tem que confiar em Deus. É aí que você tem que confiar em Deus e entender que ainda que as pessoas conspirem contra ti, ainda que as pessoas tentam te dar queda, mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus vai te levantar. Assim como Daniel, ele foi honrado, ele foi humilhado a ser jogado na cova. Mas ao sair da cova, ele foi honrado. Deus honra aqueles cuja sua esperança está nele. Então confia em Deus. Confia em Deus. O rei Dário, ele sabia quem era Daniel e quem era o Deus de Daniel. Mas se o rei dissesse para aqueles homens que criaram lei para condenar Daniel, se o rei dissesse sem acontecer o que aconteceu, eles não iriam acreditar, eles iriam dizer, não, o rei está a favor de Daniel e Daniel é um estrangeiro. Daniel é um estrangeiro, o senhor não pode estar a favor de um estrangeiro. Então o rei disse, eis que vocês querem, então joguem na cova. Jogaram Daniel na cova, os inimigos, adversários, festejavam, mas a festa deles demorou pouco tempo. Por quê? Porque havia na vida de Daniel o Deus que resolve, o Deus do altar. O Deus do altar. É por isso que nós estamos nessa festa, nós estamos nesse propósito do dia 11, o dia da saída. Eu não sei o que reteram de você. Talvez eu fale com pessoas que hoje olham para a sua vida e você vê que tem muita coisa que você perdeu. Mas eu estou a apresentar um Deus que pode trazer de volta aquilo que roubaram de você. Há uma passagem na Bíblia que Deus disse assim, Jerusalém, Jerusalém. É isso mesmo? Deus fala assim, chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Ou seja, Deus estava a falar para o povo que foram cativos na Babilônia. Aqui não é o vosso lugar. Vocês precisam se posicionar e me buscar. Babilônia não é o vosso lugar. E eu faço uma pergunta para a senhora, o senhor está do outro lado. Você acha que essa doença que você tem, o teu corpo é o lugar dessa doença? Essa miséria aguda, essa pobreza de família que você está vivendo, você acha que a tua vida é o lugar dela? Se a Bíblia fala que Jesus veio ao mundo para que todos tenham vida e a vida abundante é você de ser próspero na saúde, ser próspero na vida amorosa, ser próspero na vida familiar, ser próspero na vida financeira, é você ser próspero em tudo. Davi foi próspero em tudo. Foi próspero em tudo. Por quê? Porque ele tinha aliança com Deus do altar. Daniel foi abençoado em tudo. Por quê? Porque havia uma aliança dentro dele com Deus do altar. E isso pode acontecer com a senhora ou o senhor. Nós estamos nesse propósito. Olha, eu tenho aqui, aonde eu vou, eu tenho aqui o nome de todas as pessoas que estão nessa fé. A senhora ou o senhor também pode vir se juntar conosco para estar nessa fé. Quarta-feira agora eu quero chamar a sua atenção. Eu quero convidar a senhora ou o senhor. Talvez você esperava que eu falasse de dinheiro, mas o dinheiro para vir, você precisa ter aliança com Deus do altar. Não basta só você ter visão, se Deus não fizer parte da tua visão. Por exemplo, o exemplo que eu dei hoje. A pessoa que tem Deus,
a pessoa que tem aliança com Deus do altar, ainda que tentarem te fazer cair, ainda que você caia, se você tem Deus, o Deus vai segurar nas tuas mãos e vai te levantar. Receba essa palavra, porque isso é muito forte. Amém? Olha só. Nós temos na nossa mente, pensamentos, ideias muito produtiva, rica, mas se Deus não fizer parte desses sonhos, desses projetos, nada vale. Porque quem faz acontecer as coisas é Deus. Aliás, Provérbios fala que o coração do homem pode fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, se o Senhor não fizer parte dos seus projetos, nada do que você projetou acontece. Então, quem dá a resposta certa é o Senhor. E esse Deus que tem operado nesse ministério, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, repara, em pouco tempo que esse ministério tem, já conseguiu fazer trabalho que ministério que estão 50 anos, 100 anos ainda não fizeram. Eu não estou a dizer que a Igreja Mundial é melhor, não. Mas o Deus que tem se manifestado nesse ministério é o Deus que honrou Daniel. Você vê que quando humilharam o apóstolo Valdemir Santiago fechando a igreja, lacrando as portas do templo do Brás, quando foram reabrir, foi uma igreja linda, bonita, grande, que tem abrigado milhares de pessoas. E Deus também quer fazer essa reforma na tua vida. Deus quer fazer essa reforma na tua vida. Amém? Por quê? Por que os nossos dias são mais produtivos? Por que quando encerra uma semana você vê que a igreja não para de crescer? Você vê que quanto mais falavam mal, perseguiam a igreja no Brasil, mais a igreja crescia, em povo, mais crescia. A igreja não para de crescer. Por quê? Por que a igreja que é perseguida, mesmo perseguindo, mesmo falando mal da igreja, a igreja tem crescido? Por quê? Por que a produtividade é maior da igreja? Porque um dia no altar vale mais do que 1000 aí fora. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Está entendendo isso? Você quer saber qual é o segredo? Qual é o nosso segredo? O nosso segredo se chama fidelidade no altar. O nosso segredo se chama fidelidade no altar. O segredo da honra de Deus na vida de Daniel foi a fidelidade dele. Ele não traiu a confiança. Foi a mesma coisa que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: rei, não se dê a trabalho de mandar cantar música, harpa, porque nós não vamos trair a confiança que o nosso Deus tem conosco, nem a nossa confiança ao nosso Deus. Nós somos fiéis só com Deus. E esse Deus, quando aquele que é fiel com ele está a passar por uma injustiça, esse Deus não se cala. Ele se levanta do seu trono. Repara quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus se levantou do seu trono e desceu lá na fornalha. Deus desceu lá na fornalha. Quando jogaram Daniel na cova, Deus apareceu na cova e fechou a boca dos leões. E Deus, ele também quer fechar a boca dos leões que querem devorar a tua saúde, as tuas finanças, a tua sorte, a tua alegria, a tua felicidade. Deus, ele quer fazer sair tudo aquilo que é de você que requer. Olha só, quando a pessoa, você que conduz, você vai entender, quando a pessoa está a conduzir, a pessoa fica mais tempo olhando para frente ou nas laterais.
A pessoa fica mais tempo olhando lá no vidro de frente aonde tem um para-brisa. Por quê? Porque o objetivo é lá à frente. Você tem que estar atento com aquilo que está à frente. Você não vai ficar a perder tempo olhando lá atrás ou na lateral. Você que está a conduzir, você fica mais tempo olhando para frente do que nos retrovisores. Se você tiver que dar uma olhada no retrovisor, é quando você quer entrar para a direita ou quer passar para a esquerda, talvez está passando aí um maluco dando um baia, fazendo uma ultrapassagem à toa. Então você olha no retrovisor, mas logo, rapidamente, você tem que voltar olhando para frente, porque o objetivo é lá na frente. Porque se você perder tempo olhando, você está conduzindo e olhando no retrovisor, você vai acidentar. Então, pessoal, se você quer que Deus faça coisas novas na tua vida, você tem que esquecer o passado. Você não pode andar e olhando para trás. Esqueça o que passou. Esqueça, pastor, eu já fui muito feliz, já tinha muito dinheiro, já fui muito próximo. Esquece, já passou, acabou. Acabou. Já está escrito, o passado já está escrito. Ninguém muda o passado. Mas foco à frente. Foco para frente. Foco para frente. Quero crescer, esqueça o passado. E se você olhar para trás, se lembrar do passado, é para anotar, é para tirar notas de coisas boas, de coisas ruins, mas não fica preso no passado. Se você quer que Deus faça coisas novas na tua vida, se você quer que Deus te honra e te põe sentar na mesa dos príncipes, então olha para frente. Olha para frente. Tenha objetivo, tenha projeto, tenha projeto. E hoje eu falava, muitas pessoas não crescem financeiramente. Por quê? Porque gastam à toa, eu estou usando essa expressão, fazem gastos desnecessários, compram coisa que ela não precisa. Tem pessoas que já compraram coisas e que desde o momento que compraram nunca fizeram uso daquilo, mas gastou dinheiro. Gastou dinheiro. Você não pode fazer gasto desnecessário. Gasta o necessário. Gasta o necessário. Faz conta do que você está gastando e faz um balanço quanto você gastou. E se você vê no balanço que você gastou muito, porque tem pessoas que gastam mais do que ganham. Como é que você quer crescer financeiramente se você gasta mais do que aquilo que você ganha? Então é importante você ter foco, ter meta, ter objetivo e permitir que Deus faça parte dos teus projetos, dos teus objetivos, das tuas metas. E acima de tudo, um dia no altar de Deus, na fidelidade com Deus, vale mais do que 1000 dias fora do altar. Então, tenha aliança com Deus do altar, porque a unção do altar pode levantar você do chão. A unção do altar tira do pão desvalido e do monturo necessitado e põe-se a sentar na mesa dos príncipes. E eu tenho a certeza que Deus quer fazer isso com você. Nós estamos nesse propósito, o dia da saída. Então, saia você de perto, de longe, e vem para cá. Nessa quarta-feira, eu quero chamar a sua atenção. Aqui na sede da Igreja Mundial do Bairro Popular, Avenida Machado Saldanha, bem junto à Loja do Registro, à Rua Direita dos Marecos. A senhora, o senhor, nosso convidado, e também acompanha, siga-nos na nossa página do YouTube, PR Nelson Cangandala. Inscreva, deixe o seu like, e eu tenho a certeza que muitas bênçãos vão chegar na tua vida. Muitas bênçãos vai chegar na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Às segundas-feiras, nós estamos a começar um trabalho muito abençoado e que vai abençoar muito você financeiramente. Venha buscar a direção de Deus, venha buscar a direção de Deus. Tem pessoas que só precisam de uma direção de Deus para crescer na vida financeira. Então venha buscar essa direção espiritual. Às segundas-feiras, nós estamos aqui no altar, buscando a direção vindo da parte do Pai das Luzes. Que Deus e os seus abençoem a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e obrigado pela participação de todos aí. A irmã Tânia, Deus abençoe, disse amém, amém. Deus abençoe a irmã Gisela, Deus abençoe você também.
em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram ligados conosco nesse live. Que a bênção e a graça do Pai das Luzes possa alcançar a todos vocês para a glória do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe mesmo a todos e que tenham uma noite feliz. Deus abençoe também o irmão Tadeu. Deus abençoe o senhor e a sua família. Aí no Lubão, um abraço para a família toda. Deus abençoe a todos. Vamos ficar por aqui e que a luz do Espírito Santo possa abençoar. Olha, 0 hora, nós vamos estar num live de 1 ou 2 minutos para abençoar o nome de todas as pessoas que estão nessa fé, em nome de Jesus. O dia da saída, muita coisa de você que foi prendido, o Deus vai abrir porta e vai sair do cativeiro. O dia da saída, assim como Daniel saiu daquela cova e aí gozou a mais rica bênção de Deus, você também, o que é teu, que está detido, a promoção, a tua saúde, vai sair de onde está fechado. E você vai voltar a contemplar a graça do poder de Deus na sua vida. Deus abençoe, estamos juntos.